Então, mais uma vez, boa tarde. Então, retificadores, né? A gente fala, eu já comentei sobre retificadores em aulas anteriores, que a gente já viu retificadores. É um circuito, é um bloco básico, vamos dizer assim, da eletrônica, ele é muito utilizado. A gente vê retificadores em vários dispositivos eletrônicos, normalmente fontes de alimentação, carregadores, celulares, notebook, as fontes de televisão, de equipamentos eletrônicos de modo geral, eles têm ali dentro, tem um bloco retificador. Por quê? Porque a nossa rede elétrica é uma rede de tensão alternada, como você sabe, e não é contínua. E a maioria dos dispositivos eletrônicos precisa de uma tensão contínua para funcionar. Então não dá para ligar direto em 220, 127 volts. E aí, qual é o equipamento que faz isso? Né? O conversor CACC, a fonte de alimentação, também conhecido aí no mercado como carregador, mas na verdade o carregador deveria ser para carregar, né? Então, mas normalmente quem carrega é o próprio equipamento, carrega a bateria. Então um carregador de celular, ele não carrega a bateria do celular, ele apenas fornece uma tensão adequada, contínua, a uma certa potência, e quem carrega a bateria do celular é o próprio celular. A mesma coisa com o notebook, o carregador, o chamado carregador de notebook. Claro, ele vai ser usado no final das contas para carregar o notebook, para carregar a bateria, mas quem carrega a bateria do notebook celular é o próprio notebook celular. Então, esses dispositivos eles também são conhecidos como fontes de alimentação, mas todo mundo fala carregador, né? Cadê o carregador do notebook, cadê o carregador do celular? Porque no final você vai plugar ali e vai estar carregando a bateria, que é o que você quer. Também essas fontes de alimentação, conhecidas como fontes de alimentação, são utilizadas em equipamentos eletrônicos de modo geral, né? Por exemplo, televisão, por exemplo. Então, assim, é um circuito bem importante, né, muito utilizado, e ele merece um capítulo aqui na disciplina. A gente vai trabalhar com ele nessa aula, que eu comentei, na aula que vem, na forma presencial. E aí já vamos fazer os nossos laboratórios. A gente está com 2 laboratórios aí que eu gostaria de já estar aplicando. Um primeiro laboratório só sobre diodos e Zeners, também a gente retoma um pouquinho, também a gente vê se a gente consegue fazer, vou ver o planejamento das aulas agora até o final do ano, e o laboratório sobre retificadores também, né? Então, a gente fez um simulador, né? No simulador a gente fez a parte de diodos e Zeners, mas vamos ver se a gente consegue fazer no laboratório, né? Vamos ver como é que vai ser o planejamento aí, se a gente vai conseguir fazer. Mas o de retificadores certamente a gente vai fazer no laboratório. Bom, então, nós vamos ver 3 tipos de retificadores, 3 circuitos retificadores diferentes, né? Um primeiro, mais simples, chamado retificador de meia onda, e 2 outros, chamados retificadores de onda completa. O primeiro retificador é esse aqui. O que nós temos aqui? Um diodo, esse diodo é o retificador. O diodo é o retificador, um diodo comum, conhecido também como diodo retificador. Você vai comprar, né, diodo retificador, chamado. Então é um diodo comum usado para retificação de tensão. Aqui nós temos o símbolo de uma fonte de tensão alternada, que pode ser a secundária de transformador, pode ser a tomada da rede elétrica, pode ser qualquer coisa. Então, mas aqui tem uma tensão alternada, não é contínua. Que tensão que aparece aqui nesta fonte? A nossa conhecida tensão senoidal, tá? O tempo passando, né? E os volts aqui ao longo do tempo. Então, dentro de uma frequência, um período e uma frequência, por exemplo, 60 Hz da nossa rede elétrica, a tensão variando ao longo do tempo, atingindo o valor de pico, ora um pico positivo, ora um pico negativo, como nós tínhamos visto, e esta tensão tendo um valor representativo chamado de tensão eficaz. Estão lembrados? Tensão eficaz ou RMS. Né? Então, fazendo um resumão, assim, o que é a tensão eficaz? Né? É um número, um valor de tensão, né, que seria uma tensão equivalente contínua, uma tensão contínua equivalente, que produziria a mesma potência em cima de uma carga qualquer. Então a gente liga isso aqui em cima de uma resistência, e aquela resistência vai esquentar. Tem tensão, tem corrente, ela vai esquentar. Em cada instante de tempo a potência varia, mas ao longo do tempo tem uma potência média. Então vai esquentar com uma potência média. Esta carga esquentando com a potência média tem um valor contínuo correspondente que vai dar a mesma potência.
esse valor contínuo correspondente é a tensão eficaz. Então, formas de ondas cíclicas, como seja uma senoide, seja isto aqui, né, a meia onda que nós vamos ver, seja uma triangular, outras formas de onda quadrada, elas todas têm uma tensão eficaz associada. E nós já sabemos a relação entre a tensão eficaz de uma senoide da rede elétrica, de uma tensão alternada, conhecida da nossa rede elétrica, seja via transformador, uma tensão mais baixa, seja diretamente da tomada, os 220. A gente já sabe a relação que existe entre a tensão eficaz e a tensão de pico, ou outro valor máximo que aparece, né? Tensão de pico. Ora um pico positivo, ora um pico negativo, menos Vp. A relação é a raiz de 2. Então, para a senoide, a tensão de pico é a tensão eficaz, ou VRMS, vezes a raiz quadrada de 2. Apenas para a senoide. Então, o exemplo dos 220 volts, a tensão de pico 220 vezes a raiz de 2, a gente tem alguns instantes de tempo na tomada que tem 311 positivo, 311 negativo. Isso apenas para a senoide. E o retificador, então, é o próprio diodo, tem uma tensão alternada aqui na entrada, e a carga, né, se a gente não sabe exatamente que carga é esta, o que nós vamos ligar o que vai alimentar esse circuito retificador, a gente pode representar a carga por uma simples resistência, que é a carga mais simples que pode existir, um simples resistor, né? Então a gente coloca ali como uma RL, L de load em inglês, carga. Então resistência de carga ou RL. Não necessariamente precisa ligar no resistor, posso ligar num motorzinho de corrente contínua, enfim, um ventilador, alguma coisa assim, uma lâmpada, poder estar ligando isso aqui, sei lá, não necessariamente o resistor, mas a gente não sabe, então a gente liga num resistor de carga, uma resistência de carga, RL, para representar. Então vamos ver o que acontece com esse circuito, né? Então a tensão aqui está variando, a gente coloca o 0 volts aqui, mas vocês sabem que a gente pode colocar o 0 volts onde quiser, se botar o 0 volts aqui, isso não faz a menor diferença. Claro que a análise pode mudar o gráfico ali, mas no final a gente vai estar falando a mesma coisa, né? Então, colocar a referência, a gente coloca onde quiser, como nós já tínhamos conversado. Mas aí se costuma colocar a referência aqui. Então, o que vai acontecer? Tensão positiva, primeiro semiciclo, isso aqui é o 0, né? A gente diz que aqui o semiciclo tem semiciclo positivo, a metade do ciclo, o ciclo completo é isso aqui, né? Semiciclo positivo mais semiciclo negativo dá um ciclo completo da tensão alternada. Então, a gente está analisando o que acontece quando a polaridade é positiva em cima, negativa embaixo. A tensão varia no tempo, até o valor de pico, depois volta para 0, mas sempre há valores positivos aqui nessa nossa primeira análise. Circuitos de diodos, então a gente sempre tem que olhar para ele e ver o que acontece com o diodo. Ele vai conduzir ou vai bloquear? Se conduzir é uma coisa, se bloquear outra. Então, o comportamento de circuitos adiodos, como é um dispositivo altamente não linear, a gente tem primeiro determinar o que vai acontecer com o diodo, para depois tentar analisar, calcular a corrente, calcular enfim, os demais elementos do circuito. Então, com uma polaridade positiva em cima e negativa embaixo, o que acontece? Se tiver uma corrente, vai ter uma corrente, ela vai sair sempre do potencial mais alto em direção ao potencial mais baixo, né? Quem produz a corrente é a fonte, que é o elemento ativo do circuito, então vai ter uma corrente aqui. Observe o sentido do diodo, né? O sentido está no sentido de polarização direta, então o potencial mais alto ligado no anodo, né? Essa fonte, claro, ela tem que ter mais tensão do que a barreira de potencial, no caso do diodo de silício, tem que ter mais do que 0,7 para ele conduzir. Se tiver 0,3 volts, você não vai conduzir. Então, normalmente aqui, bem na transição do 0, o diodo acaba não conduzindo, não bem próximo de 0. Isso dá uma pequena distorção na saída, né? A gente nem se coloca, a gente não se representa aqui, mas tem uma pequena distorção, que não tem a condução do diodo. Mas a gente pode até abstrair assim, o diodo vai conduzir, tem tensão positiva, vai conduzir. Normalmente a gente trabalha com tensões um pouco mais elevadas, 9, 12, 24, 15, enfim, e acaba não levando em consideração, mas a gente sabe que o diodo precisa de, pelo menos, uma tensão da fonte externa maior que a barreira de potencial, você sabe bem, né, para ele começar a conduzir. Então, conduz pela polarização direta, né, no primeiro semiciclo positivo, e aí a corrente vai circular como? Vai circular assim,
Então nós temos uma corrente assim, circulando, corrente I. O diodo, ao circular, a gente está levando em consideração o diodo de silício, apresenta uma queda de tensão de 0,7 volts. Então, diodo 0,7 volts. Então, o que a gente quer saber? Né? A gente quer saber o que acontece com a resistência de carga. Né? A gente quer saber, primeiro, a forma de onda. Já está desenhado aqui, enfim, mas a gente vai chegar a essa conclusão aqui na forma de onda, né, da tensão sobre a carga. A carga é meu cliente, vamos dizer assim, do cliente do retificador, né? Ele vai retificar a tensão e produzir esta forma de onda sobre a carga. Mas a gente quer saber também que tensão eficaz isso aqui corresponde. Que tensão eficaz vai ter sobre a minha carga para eu poder calcular, por exemplo, a potência sobre a minha carga. Então são as duas coisas. Bom, o diodo conduzindo, a tensão da entrada vai para a saída descontando 0,7 de volts. Por quê? Como é que eu posso afirmar isso? Pela lei das malhas de Kirchhoff. Isso aqui é uma malha onde a soma das tensões tem que ser zero. Ou sobe tantos volts, cai 0,7, cai mais isso aqui. A tensão, isso aqui, a tensão sobre RL, é a tensão da fonte menos esse valor, entre aspas, constante de 0,7 volts. Respeitando-se a lei das malhas de Kirchhoff. Então a gente pode colocar que eu vou chamar isso aqui a tensão de pico na entrada, de VPE, tensão de pico na entrada, então vamos chamar isso aqui de VPE. Né? Mas aqui nós temos uma tensão de pico em cima do resistor, um valor máximo que vai ocorrer. O semiciclo positivo está conduzindo e aqui está acompanhando. Essa tensão de pico aqui não é a mesma tensão de pico na entrada, é um pouquinho menos. Menos quanto? Menos a queda de tensão do diodo 0,7, então menos 0,7 volts. Então, por exemplo, se aqui tem 10 volts de pico, aqui vai ter 10 menos 0,7. Se tem 10 volts de pico aqui, desconta 0,7, 9,3. Então tem um pouquinho menos aqui. Normalmente a gente leva em consideração esse valor aqui. Não existe um diodo ideal que apresenta uma queda zero de tensão quando está em condução. E os diodos de silício são muito utilizados, então a gente acaba levando em consideração já direto que é um diodo de silício. É o diodo mais utilizado, vamos dizer assim. Bom, isso vai acontecer então durante todo o primeiro semiciclo. Né? Tensões positivas aqui, negativas embaixo, o diodo conduz, a tensão sobre a carga acompanha a tensão na entrada, até que chegar em zero e inverter a polaridade. Quando inverter a polaridade, então vai ficar tensão negativa na entrada, eu vou ter uma tensão mais negativa em cima e mais positiva embaixo. Aí o que acontece? A corrente vai tender a inverter de sentido, se pudesse fazer, né? Não vai, inverte a polaridade. Mas o que vai acontecer? Assim, se tivesse uma corrente, ela seria assim. Mas observem o sentido do diodo aqui, né? O diodo não vai permitir a condução de corrente. Então, não vai ter corrente. Então, na verdade, o que acontece? O diodo está bloqueado. O diodo bloqueado é a mesma coisa que um diodo não está nem ligado no circuito. Naquele período que ele está bloqueado, é como se ele não tivesse nem ligado no circuito. Então, não tem corrente. Então, durante todo esse semiciclo, não tem corrente. A corrente aqui é zero. 0 ampere. Não tem corrente, não tem tensão. 0 ampere vezes qualquer coisa de resistência, 0 volts. Então, não tem tensão sobre a carga. Então, se a gente olhar aqui o gráfico em vermelho da tensão sobre a carga, aqui no semiciclo negativo não tem corrente, o diodo está bloqueado e a tensão é zero. Durante metade do tempo, então, não tem tensão sobre a carga. Porque o semiciclo negativo é metade do tempo, né? Metade do período. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Então, a gente pegar, por exemplo, uma tensão de 60 Hz, o período, que é o inverso da frequência, dá 1 sobre 60, dá 16,6666 milissegundos. Então, todo esse instante de tempo aqui é um período T. O T é 16,66 milissegundos. O primeiro semiciclo positivo, com tensões positivas, é T sobre 2, é 8 milissegundos, 8,3. O segundo semiciclo, 8,3 milissegundos.
O que está acontecendo aqui? A corrente não inverte mais de sentido. Agora a corrente só vai para um sentido. Aqui não tem, nesse sentido não tem corrente. Então, ou tem corrente assim, ou não tem corrente. Ou a corrente é positiva, para tensões positivas sobre a carga, ou não tem corrente. Ou a tensão é positiva, corrente positiva, ou não tem corrente. Então a corrente não inverte mais de sentido. Então está de fato, esse circuito está retificando a tensão alternada. A um custo alto, vamos dizer assim, a gente está matando metade da forma de onda, metade da tensão da entrada está sendo desperdiçada. Então todos os semiciclos negativos estão sendo desperdiçados, não estão sendo aproveitados assim para gerar energia, potência sobre a carga. Mas a vantagem desse circuito é que ele é um circuito muito simples, é o retificador mais simples que poderia existir. Ele é apenas, o retificador é apenas esse diodo. Um único diodo é o retificador. Aí se falar diodo retificador, aqui é a tensão da entrada, a gente quer retificar, e a carga, né, na minha saída, que a gente quer colocar uma tensão retificada sobre a carga. Isso aqui está longe de ser a tensão necessária, né, adequada para carregar um celular, para ligar um computador, para ligar uma televisão mesmo. Está longe. Já teria algumas aplicações, né, porque a corrente não inverte mais sentido. Agora, esta corrente ela é contínua, no sentido que ela não é alternada, não é mais alternada, não muda mais sentido. Mas ela não é constante. Então ela é, vamos dizer assim, dá até para pensar como pulsada, né? Porque tem corrente, não tem nada, tem corrente, não tem nada. Não são pulsos de corrente, não, pensar como semiciclos de corrente, ou não tem nada. Mas, de qualquer forma, é um primeiro circuito retificador que é utilizado, esse circuito, pela sua simplicidade. Ele é muito simples. Às vezes já está adequado, porque você quer um retificador para alguma coisa, né? Então, um exemplo que eu poderia dar, eu sei que já se poderia utilizar circuitos retificadores em eletrodeposição de metais, né? Fazer cromagem, por exemplo, né? Você põe uma solução com material e bota a peça mergulhada, faz a corrente elétrica passar e deposita o material da solução, deposita na superfície da peça, né? Cromagem, essas coisas dá para fazer com uma corrente contínua mesmo, pulsada. Que não pode colocar uma tensão corrente alternada em cima ali, senão ele vai depositar o material e remover, depositar e remover, então não funciona. Aqui já teria uma aplicação prática, vamos dizer assim. Mas isso aqui está longe de servir para alimentar equipamentos eletrônicos, conforme eu comentei. O que a gente vai ver daqui para frente? A gente vai ver os circuitos retificadores hoje, os três que existem, monofásicos, né? Existem circuitos retificadores polifásicos, trifásicos, mas a gente não vai trabalhar com isso na disciplina, só os monofásicos. Então, vamos ver os três retificadores. Depois a gente vai ver como melhorar isso aqui, né? Como deixar isso aqui mais achatado, parecendo mais com uma tensão contínua. O que o celular e o carregador precisam? O que eles querem? É isso aqui, ó. O tempo está passando, tem sempre 5 volts no carregador celular. Um celular, por exemplo, vai carregar a bateria. Ele quer 5 volts, é uma linha reta horizontal. O tempo passa e a tensão é sempre a mesma, isso dá uma linha horizontal. É isso que os equipamentos eletrônicos, de modo geral, querem. Seja 5 volts, 12 volts, a tensão que 9 volts, né, a tensão que for adequada. Mas a tensão contínua e constante. Então isso aqui está longe disso aqui ainda. A gente vai começar por aqui, né, e vamos nessa direção, até a gente ver como construir um circuito eletrônico que gere, de fato, uma tensão contínua e constante que a gente possa ligar nossos equipamentos eletrônicos. Bom, olhando aqui para o funcionamento do circuito, né, perguntas, dúvidas, vocês estão no laboratório, se vocês quiserem colocar no chat aqui, escrever a sua pergunta no chat. Não sei se vocês estão com microfone, mas podem escrever no chat. Uma questão que vem que é importante a gente saber, então isso aqui, ó, não é uma senoide, isso é uma meia senoide, isso é uma meia onda, né? Por isso que ele se chama retificador de meia onda, até vou escrever aqui. Retificador meia onda. Então, esta tensão em cima de um resistor, em cima de uma carga qualquer, vai fazer a carga esquentar.
Porque aqui eu tenho tensão, tem corrente. Ah, tá, mas aqui não esquenta, não tem corrente, não tá. Aqui não esquenta, mas aqui esquenta, aqui esquenta. Ao longo do tempo eu vou ter uma potência média. Esse resistor vai esquentar. Vai esquentar menos que eu tivesse isso aqui, porque não importa se te dá corrente, se eu ligasse direto uma senoide em cima do resistor, o resistor vai esquentar. Por quê? Esquenta aqui, esquenta aqui, esquenta aqui, esquenta aqui. Está esquentando sempre. Né? Aqui esquenta, não esquenta. Esquenta, não esquenta. Mas ao longo do tempo eu tenho uma potência média. Se eu tenho uma potência média, eu tenho uma tensão eficaz equivalente. Então, para circuitos de modo geral, circuitos cíclicos, a gente tem uma relação, é comum ter uma relação entre a tensão máxima de pico. Vou chamar aqui de tensão de pico na saída, VPS, para diferenciar da tensão de pico na entrada, VPE. Tensão de pico na entrada, vamos chamar isso aqui de tensão de pico na saída, então. VPS. A relação entre a tensão de pico na minha carga e a sua tensão eficaz. Para a gente poder calcular a potência sobre a carga, eu tenho que saber a tensão eficaz sobre a carga. Então, a relação aqui é 2. Mudou a forma de onda, mudou a relação. Pode até que não mude. Por um motivo ou outro não mude. A senoide é assim, a onda completa que nós vamos ver ainda hoje é o mesmo cálculo, tá, tudo bem. Mas, a rigor, né, mudou a forma de onda, não vai ser sempre a mesma relação. Aqui a relação é raiz quadrada de 2, entre a tensão de pico numa senoide, tensão de pico com a tensão eficaz. A tensão de pico é a tensão eficaz vezes a raiz quadrada de 2. Aqui, a tensão de pico na saída, no caso, a tensão de pico sobre a minha carga, vai ser a tensão eficaz correspondente, que isso aqui corresponde, vezes 2. Ou eu vou dizer que a tensão é eficaz, vai chamar de tensão sobre a carga, VRL, RMS. Vai ser a tensão de pico, chamar de VPS dividido por 2. Mas isso aqui é a tensão de pico, não é a tensão eficaz na entrada dividido por 2. Tem que ter cuidado. Esse aqui é um circuito alternado. A gente não consegue, não é tão simples assim de a gente poder calcular, sair descontar a tensão eficaz dos outros RMS da entrada menos a queda do diodo, e aí eu tenho que sair. Não é assim. Está errado. Porque isso aqui é uma tensão que está variando no tempo. Isto aqui, eu tenho tudo isso aqui variando no tempo. Né? Mas esta tensão variante no tempo, ela tem um valor contínuo equivalente, que é a nossa tensão eficaz. E aí a partir daí, a gente tem que ter um procedimento que a gente possa calcular. Afinal, a gente quer saber, a gente tem uma tensão eficaz de tantos volts eficazes, né, RMS, faz a retificação, aparece a meia onda sobre a minha carga, quantos watts essa carga vai dissipar? Ou watts ou miliwatts? Vai esquentar com que potência? Então a gente precisa saber a tensão eficaz sobre a carga. E é essa fórmula que relaciona a tensão eficaz sobre a carga com a tensão de pico na carga. Então a gente vai fazer o seguinte algoritmo. A gente precisa calcular a tensão de pico na carga, aí a gente pode aplicar essa fórmula. Calcular a tensão eficaz na carga, e aí a partir da tensão eficaz calcular a potência no resistor de carga. Como é que a gente chega na tensão de pico na carga? Primeiro calcula a tensão de pico na entrada. Como é uma senoide conhecida, a tensão de pico, a relação está aqui, ó. Raiz quadrada de 2. Você já conhece, né? Já trabalhamos com isso aqui. Então, é tantos volts eficaz. Multiplica pela raiz de 2, eu tenho a tensão de pico na entrada. Qual a relação entre a tensão de pico na entrada e a tensão de pico na saída? A queda do diodo. Né? Naquele instante de tempo que eu tenho uma tensão de pico na entrada, eu vou ter a tensão de pico na saída. Só que a tensão de pico na saída vai ser 0,7 volts menor do que a tensão de pico na entrada. Por quê? A gente tem que sempre respeitar a lei das malhas de Kirchhoff. A lei das malhas de Kirchhoff, tanto com a das correntes quanto as duas leis de Kirchhoff, tem que sempre ser respeitadas. Senão alguma coisa está errada no circuito, no cálculo, na análise. Então, VPS vai ser sempre a tensão de pico na entrada menos a queda do diodo nesse circuito retificador. Então vamos escrever isso. Então a tensão de pico na saída vai ser a tensão de pico na entrada menos a queda do diodo VD, que é 0,7 volts.
Então, a partir daí, a gente já pode calcular. Como é que a gente vai calcular? Então, um procedimentozinho que a gente vai começar a fazer, com um pequeno algoritmo para lembrar, um passo a passo, mas que depois a gente vai fazer, podem fazer direto, com o tempo fazendo direto no exercício. Primeiro, calcula a tensão de pico na entrada, VPE, né, que vai ser a tensão eficaz, chamar de VIN, input, a tensão que aparece aqui na fonte, RMS, para lembrar sempre vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 dá a relação entre senoide e tensão de pico. A tensão eficaz da senoide e tensão de pico. Depois, segundo, né, calcula a tensão de pico na saída, né, que é a tensão de pico na entrada, menos a queda do diodo, menos 0,7. Isto para esse circuito aqui nós estamos analisando. Mudou o circuito, isso aqui não necessariamente é a mesma coisa. E terceiro, então, aí por final, calcula a tensão eficaz, tensão sobre a carga RL, RMS, que vai ser a tensão de pico na saída, dividido por 2. Então tem que fazer esse passo a passo. Isso aqui é bem passo a passo, bem, parece até meio banal, assim, mas vamos lembrar disso aqui, né? Fazer esse entendimento. Então a gente tem que chegar na tensão eficaz na carga. A gente não chega na tensão eficaz na carga, está errado, pegando o valor de eficaz da entrada, saindo descontando, saindo calculando em cima. A gente calcula a tensão eficaz na carga a partir da tensão de pico na carga. A gente sabe, pela análise prévia que a gente fez, que a forma de onda é assim, é meia onda sobre a minha carga, e que a relação entre tensão eficaz, tensão de pico, é tal, é 2, para meia onda. Então a gente tem que chegar na tensão de pico na carga, a partir da tensão de pico lá na entrada, que é uma senoide, que é uma outra forma de onda que é essa aqui, que aqui a relação entre pico e RMS é raiz de 2, aqui a relação em pico e RMS é 2, então tem que fazer essa jogadinha. Então esse passo a passo, nesses 3 passos, né, a gente se dá bem. A gente fazer bem passo a passo, depois a gente pode até fazer de forma mais automática, né, não tem problema nenhum. Então vamos fazer um exemplo aqui. Mais para baixo. Então calcule a potência no resistor, PRL. Aqui, em vez de desenhar assim uma fonte genérica de corrente alternada, vamos desenhar, por exemplo, a saída de um transformador, né? Ligado lá em 220 volts, por exemplo. Rebaixa para 12 volts. Como aqui nós estamos ligando uma rede de uma tensão alternada senoidal, o transformador, né, que nós vimos, ele não muda a forma da onda. Se nós temos uma senoide entrando, a gente vai ter uma senoide saindo. Ele muda a amplitude, ele muda o valor da tensão. Então a gente normalmente pode colocar, é 12 volts RMS, mas se coloca simplesmente nem se coloca nada, bota 12 volts, transformador é 12 volts no secundário, 12 volts RMS, né, porque a tensão média é 0, né, mas a tensão eficaz não. Então aqui você coloca 12 volts, né, então estamos falando de 12 volts. Uma resistência de carga de 100 ohms. Então calcule a potência sobre a carga. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, aqui nós vamos ter, então, aqui em cima a gente vai ter uma senoide, uma tensão de pico de entrada. Aqui em cima da carga a gente vai ter uma meia onda retificada, com uma tensão de pico, que eu vou chamar de VPS. A gente tem que primeiro calcula o VPS a partir do VPE, depois calcula a tensão eficaz, e aí, tendo a tensão eficaz sobre a carga, usa essa tensão como se fosse uma tensão contínua para calcular a potência. Então, tensão de pico na entrada, 12
12 volts, tensão eficaz aqui no secundário transformador, vezes raiz quadrada de 2, né? 16,97, então 12 vezes 2 raiz quadrada, 16,97 volts. Aí, calculamos a tensão de pico na saída. VPS é a tensão de pico na entrada, menos a queda do diodo, que é 0,7 volts. Então, 16,97 menos 0,7, 16,27. Tendo a tensão de pico na saída, calculamos a tensão eficaz. Tensão eficaz, então, tensão sobre a carga RMS, 16,27. Aí a gente tem que lembrar que isso aqui é uma meia onda, então a relação entre meia onda e a tensão de pico, a tensão eficaz da meia onda e a tensão de pico é 2. Então, a tensão eficaz é a tensão de pico dividido por 2, né, que dá 8,15 volts, 8,13. Né. Dividido por 2, 8,13 volts. Um pouquinho mais de 8 volts. Então, o que acontece aqui? Os 12 volts eficazes que tinha no secundário, né, se transformaram numa meia onda que tem uma tensão eficaz de 8 e pouquinho. Então, não tem... Então, de maneira alguma, a gente pode pegar 12 e descontar 0,7 e ter 11,13 aqui. Não, não é assim. Tudo errado. Então, a gente tem que fazer essa análise mais passo a passo. Perguntas, dúvidas? Quiserem escrever no chat ali. Vou deixar um outro para vocês fazerem, então. Não tem como fazer muita variação aqui, só para a gente treinar o uso da calculadora, lembrar o uso da calculadora mesmo. Então, o mesmo circuito, vamos mudar os valores aqui, né? Então, calcule a potência, então calcule P, RL. Vou dar uns 2 minutos aí para vocês fazerem. Desculpa. Vamos resolver aqui. Alguém chegou a algum valor de potência? Tensão de pico na entrada, 9 volts vezes raiz quadrada de 2.
9 vezes 2 raiz quadrada, 12,73 volts. Tensão de pico na saída, a tensão de pico na entrada menos 0,7, então 12,73 volts menos VD, (0,7 volts, diodo de silício, 12,03 volts. E a tensão eficaz sobre a carga, VRL RMS, então a tensão de pico sobre a carga, VPS, dividido por 2, né, dá 6,01 volts, 0,15. Então tem 6 volts, né? Uma tensão, um transformador com 9 volts, uma retificação de meia onda, acaba colocando 6 volts ali sobre uma carga qualquer. A partir dessa tem 6 volts eficaz, né, no formato de meia onda. Lembrando, tem que sempre lembrar que isso aqui aparece isso aqui sobre a minha carga. Isso aqui tem uma representação, né, de tensão eficaz de 6 volts. Mas a partir dessa tensão a gente pode calcular a potência. Então a potência PRL usa a tensão eficaz como se fosse uma tensão contínua, 6 volts, vamos usar a fórmula V ao quadrado, né, sobre R, 6,01 quadrado por 47 ohms. Então a potência no resistor né, dividido por 47, 0,768 watts ou 768 miliwatts. Então a potência é um pouco menos de 1 watt aí sobre a nossa carga. Então, perguntas, dúvidas? Vamos seguir. Vamos ver um outro retificador. Chamado de retificador de onda completa. Aqui, assim, já está apresentado, né, mas aqui a tensão na entrada e aqui a tensão na saída. Né? Observe que já está diferente aqui. Isso aqui não é uma meia onda. Isso aqui é uma onda completa. Então está retificado em chamado formato de onda completa. A ideia é aproveitar toda a tensão senoidal para retificar e não desperdiçar metade da senoide como acontecia no meia onda. Então esse aqui é um retificador. De onda completa. Usando um transformador auxiliado por trafo com derivação central. Então observe o circuito aqui, ó. Esse aqui é um transformador primário, tá ligado, por exemplo, na rede elétrica, 220, 127. E aqui secundário, eu tenho o rolamento secundário e tenho uma derivação central no meio das espiras ali do rolamento secundário. Se puxa um fiozinho para fora, um terceiro fio, né? Chamado também de center tape, a abreviação CT, a derivação central. Então esse circuito retificador, ele precisa de 2 diodos, né? Diferente do anterior que só tinha 2 diodos, e precisa de um transformador com a derivação central. Então não dá, por exemplo, a retificar a tensão da tomada, embora a tomada tenha 3 pinos, né? O terceiro pino é o pino de terra, não tem nada a ver. Então a tensão alternada são nos 2 pinos ali, fase neutro. Não dá para usar esse tipo de retificador de onda completa para retificar a tensão da tomada, por exemplo. Mas se você tem à disposição um transformador com essa característica do center tape, da derivação central, aí você pode estar utilizando ele sim, sem problema nenhum. Vamos ver como é que funciona esse circuito. Então aqui nós temos a tensão da entrada, senoide. Né? Onde está essa senoide? Está aqui e está aqui.
Por exemplo, esse transformador vai ser um transformador 12 mais 12, 9 mais 9, 15 mais 15, e por aí vai. A gente vai comprar o transformador, nós já tínhamos visto na aula anterior, né? É assim que você descreve o transformador. Um transformador de 12 mais 12, 2 amperes. O regulamento secundário consegue fornecer até 2 amperes, e ele tem 3 fios, ele tem 12 mais 12, ele tem 24 volts, na verdade. Então, se a gente não tivesse ligado essa derivação central, daqui para cá tem 24 volts. Mas como a gente ligou a derivação central, aqui aparece 12, vou pegar um exemplo de um 12 mais 12, né? Aqui aparece 12 daqui para cá, e aqui aparece 12 daqui para cá. Então, esta forma senoidal que está representando aqui, ela está representando ou está representando a tensão aqui ou a tensão aqui, tanto faz. Uma dessas duas tensões. É uma empilhada literalmente uma em cima da outra. De que forma? Esta tensão se soma com esta sempre? Claro, se soma sim. Eu tenho aqui ó, mais, menos, mais, menos. Da mesma forma que a gente vai ligar duas pilhas, por exemplo. Uma pilha de 1,5 volt, duas radinhos de pilha. Outra pilha de 1,5 volt. Normalmente, 1,5 volt não é uma tensão suficiente, ainda mais circuitos mais antigos, para funcionar um radinho. Precisa de 3 volts ou mais, né? 3 pilhas, 4 pilhas. Aí 4 pilhas daria 6 volts. As 4 pilhas elas ficam ligadas em série. E ao se ligar as pilhas em série, as tensões se somam. Então aqui nós vamos ter 3 volts. Mas a gente tem, para esta primeira pilha, eu tenho mais o terminal positivo da pilha e tenho menos o terminal negativo da pilha. Na pilha de baixo eu tenho mais terminal positivo da pilha e eu tenho menos terminal negativo da pilha. Então, de fato, o mais de uma pilha está ligado no menos da outra. Então, eu tenho as polaridades mais, menos, mais, menos. A mesma coisa acontece aqui nesse secundário. Tenho o mais e o menos do primeiro meio enrolamento, né? Daqui desse fio até a derivação central, e tenho mais e o menos da derivação central até aqui. Então, o que vai acontecer? É muito semelhante, né? Só que aqui não tem uma tensão constante, sempre 1,5 volt. Aqui a tensão varia, está variando ao longo do tempo, aqui está variando ao longo do tempo. Mas eu sempre vou ter essas polaridades, mais, menos, mais, menos. Então, quando eu tenho um mais aqui em cima, aqui eu tenho um potencial mais baixo. Aqui eu tenho um potencial mais baixo ainda. Eu tenho um menor potencial do circuito. Quando eu estou com mais em cima e menos embaixo. É isso que vai acontecer. Então a gente vai estar analisando esta forma de onda aqui, né? Como nós vamos ter que ver o que acontece com esses dois diodos. Né? Será que os dois diodos vão conduzir ou apenas um vai conduzir? Então vamos ver. De qualquer forma, a gente está fazendo a primeira análise aqui no semiciclo positivo. Então, como eu falei no início da aula, quando a gente vê circuitos com diodos, a primeira coisa que tem que fazer é determinar: vai conduzir ou não vai conduzir? Dependendo de uma coisa, de conduzir ou não conduzir, muda completamente, né, o funcionamento do circuito. Então, no semiciclo positivo, vamos olhar aqui, eu tenho um positivo aqui em cima e um negativo lá embaixo, aqui no zero. Esse diodo, né, a corrente elétrica sempre vai do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Se tiver a corrente elétrica indo num potencial mais baixo em direção ao mais alto, alguma coisa está errada. Seria a mesma coisa que dizer que uma bolinha caiu do chão e subiu em cima da mesa. Não, ela não sai do chão, existe uma atividade paranormal, né? Não sai do chão e vai em cima da mesa. Cai da mesa para o chão. A bolinha cai do potencial gravitacional mais alto para o mais baixo. A mesma coisa por potencial elétrico. A corrente elétrica, né, quando se forma, ela se forma ao de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. Então aqui, como é o potencial mais alto de todos que tem nesse primeiro semiciclo, considerando o semiciclo positivo. O positivo está aqui em cima. Esse diodo certamente vai conduzir. Claro, esse potencial tem que ser maior que a barreira de potencial, mas vai ser com certeza, né? Então, a gente não vai usar um transformador de meio volt com um diodo de silício de 0,7 de barreira de potencial. Tá? Um transformador de
3, 4, 5, 9, 10, 15, 24 volts. Então, o potencial mais alto está no anodo do diodo, o diodo vai conduzir. Para cá, ó, vai chegar nesse nó. Ou a corrente vem para cá, ou vem para cá, ou divide uma parte para cada uma. Para cá não dá para ir, porque esse diodo não vai permitir. Então não vai ter corrente para cá. A corrente vai descer pela carga. Símbolo do ground, terra, né? 0 volts. E aqui símbolo do ground. Então, além de dizer que estão no potencial de referência de 0 volts, esta simbologia diz que isto aqui está ligado aqui. Está ligado eletricamente. A gente podia ter feito um fio aqui, ó, uma linha aqui, ó, para ligar um no outro. Mas daí passa um fio por cima do outro no papel, né? O papel é 2D, não é 3D. Então, aí, às vezes, eventualmente pode confundir. Tem gente que faz assim, quando quer passar um fio por cima do outro, faz assim, né? Bom, tinha para dizer que está passando por cima do outro. Mas uma forma conveniente é simplesmente dizer, eu já sei que tem 0 volts aqui, coloco o 0 aqui, coloco o 0 aqui. Além de os dois pontos do circuito estarem em 0 volts, eles estão ligados eletricamente. É uma convenção, se convencionou assim. Então a corrente ela não vai desaparecer aqui no 0, ela vai vir para cá, ó, e vai voltar pelo transformador no center temp. Então ela vai circular assim. Esse diodo está fora. Corrente circulando assim. A tensão, a metade da tensão do secundário, ou seja, a tensão da derivação central até o lado mais positivo, né, vai ir para a saída, vamos dizer assim, né, descontando-se a queda do diodo, que o diodo vai conduzir com 0,7 volts queda. Então isso vai acontecer. E é isso que nós vamos chegar aqui, ó. Neste primeiro semiciclo positivo, a gente está fazendo análise do positivo em cima, negativo embaixo. Primeiro semiciclo positivo. A tensão na saída, ela vai seguir a tensão na entrada. É uma senoide na entrada, uma meia senoide, né, um meio ciclo, vai ter um meio ciclo na saída. Também positivo. A corrente descendo. Mais positivo aqui na carga, mais negativo aqui. Só que a gente tem que descontar essa queda do diodo. Então, se eu tivesse, por exemplo, 10 volts de pico na entrada, sei lá, a tensão, o transformador é tal que tem 10 volts de pico, um valor redondo, aqui não vai ter 10 de pico, só teria 10 de pico se o diodo fosse ideal, não existe, né? O diodo de silício, 0,7 de queda, então eu vou ter 10 menos 0,7, vou ter 9,3 volts de pico na saída em cima do meu resistor de carga. Bom, aí a tensão sobe até um valor de pico, depois cai até zero e aí inverte de polaridade. A gente vai para uma tensão negativa. O que é uma tensão negativa? Significa que eu só vou manter o sentido da corrente original, né? O semiciclo positivo. Aqui. Eu vou ter uma tensão mais negativa em cima e positiva embaixo. É mais menos, mais com menos. Então, esse diodo que estava conduzindo, quando inverte a polaridade no secundário, ele fica com a polaridade mais negativa no anodo. Essa polaridade esse aqui é o potencial mais negativo do circuito no anodo. Então, esse diodo não tem como conduzir, ele vai bloquear. Ele estava conduzindo e vai bloquear quando a tensão inverter de polaridade aqui no transformador e ficar negativa em cima, positiva embaixo. E esse diodo que estava bloqueado, com uma tensão positiva no seu anodo, né, é o potencial mais positivo do circuito, aqui é o mais negativo e aqui é o mais positivo. Ele começa a conduzir. E aí ele conduz, vai para 0,7 volts de queda, a corrente passa por ele, vem para cá não vai, que o diodo bloqueia, desce por aqui, desce pelo resistor e daqui vai para onde? Vem para cá, para a derivação central. Então a corrente vai fazer isso aqui. Isso aqui vai fazer a corrente. Observe, a corrente circula pelo metade do rolamento secundário, né, e essa tensão de metade do secundário vai para a saída descontando a queda do diodo.
seja no semiciclo negativo, seja seja antes, quando era positivo, circulava assim, ó, circulava na primeira metade aqui de cima, quando era positivo em cima. Primeiro semiciclo positivo, circulava assim. Então metade da tensão do secundário vai para lá. Então quando a gente diz que é 12 mais 12, tem 12 aqui e 12 aqui. Nunca vai 24 para o resistor de carga. Esse diodo, primeiro semiciclo positivo, esse diodo está conduzindo, vai os 12, né? Alternado lá. Primeiro semiciclo vai para a carga, descontando a queda do diodo. Está no semiciclo negativo, então vai esses 12 aqui, porque esse diodo bloqueia, não está mais ligado aqui. Mas esse conduz, aí esses 12 aqui vai para lá. Então, nunca vai 12 mais 12. Então, se a gente quer retificar, a gente quer 12 volts retificados sobre onda completa, usando esse circuito em cima de uma carga, a gente tem que usar um transformador de 12 mais 12, que de fato é um transformador de 24 volts. Se a gente quisesse 9 volts retificado em cima de uma carga, com esse circuito eu teria que usar 9 mais 9, que de fato é um transformador de 18 volts. Mas nunca vai 18 volts para carga, nunca vai 24 volts para carga. Nos exemplos que eu dei. Sempre vai a metade. Então a gente já diz, o transformador é 12 mais 12, é 9 mais 9, é 15 mais 15, é 6 mais 6. Esse é o custo que a gente tem para se ter esse tipo de circuito. O transformador, assim, na verdade a gente está usando um transformador de mais tensão, de mais potência. Por quê? Qual é a potência do transformador? Se fosse 1 ampere, por exemplo, porque 1 ampere, a fiação dele aguenta até 1 ampere. É a corrente que vai poder circular aqui na carga, no final das contas. A fiação do secundário. Aí o transformador de 1 ampere, 12 mais 12, esse aqui é um transformador de 24 watts. De 24 volts vezes 1 ampere, ele é um transformador de 24 watts. Então a gente está retificando 12 volts com 1 ampere, ou seja, retificando 12, entre aspas, 12 watts, a gente precisa de um transformador de 24. Então ele acaba sendo mais oneroso nesse sentido, esse tipo de circuito. Mas tem as suas aplicações, é utilizado sim, esse circuito aqui. Então aqui no semiciclo negativo, né, a gente tem a retificação, a corrente não cessa, ela circula por aqui. Mas observe aqui, o sentido no semiciclo positivo era assim, descia pelo resistor. A hora a corrente no semiciclo negativo também desce pelo resistor, a corrente descia pelo resistor, continua descendo pelo resistor. Eu sempre vou ter um potencial mais alto nesse lado do resistor e mais baixo, mais negativo no potencial positivo nesta perna do resistor, nesse terminal, e o negativo no outro. Então, a corrente não inverte de sentido no resistor. E eu vou ter corrente sempre, tirando os instantes de 0 volts aqui, 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 mas eu sempre vou ter corrente. Então, o semiciclo positivo vai para a saída, o semiciclo negativo rebate, fica assim, positivo e vai para a saída também. Então, eu vou ter sempre mais em cima desse resistor de carga. Então, essa vantagem desse circuito em relação ao anterior meia onda. Estamos aproveitando toda a onda aí, toda a senoide, não estou desperdiçando nada. Para tentar entregar a maior potência possível em cima da minha carga, já com uma corrente retificada, uma corrente que não muda mais de sentido. Perguntas, dúvidas? Bom, quantos volts eficaz, Pergunta que vem assim, quantos volts eficazes isso aqui vai representar? Vai ter uma tensão de pico aqui, VP, chamar de VPS ainda, então tensão de pico na entrada ali, na minha senoide, no meu transformador, uma tensão de pico VPS na saída. Vai ter uma tensão de pico, e quanto isso representa de tensão eficaz? Que no final a gente quer saber quantos volts eficazes tem no resistor. Precisamos primeiro calcular a tensão de pico na saída, mas tem uma relação entre a tensão de pico na saída e a tensão de pico aí a tensão eficaz desta forma a onda completa. O que a gente tem que observar? Vamos abstrair por um momento que isto aqui esse pico é 0,7 volts menor que esse. Vamos imaginar que se fosse um circuito retificador ideal, onde não tem queda de tensão. Ou seja, se isso fosse um diodo ideal,
não existe, mas se fosse, se tivesse 10 volts de pico na entrada, teria 10 volts de pico na saída, porque o diodo ideal não tem queda de tensão quando ele está conduzindo. Né? Então, se a gente, a partir desse exercício imaginário, vamos dizer assim, imagine isso aqui esquentando um resistor, e imagine isso aqui esquentando um resistor. Tensão positiva em cima do resistor esquenta. Tensão negativa no resistor inverte o sentido da corrente, mas continua esquentando. Aqui esquenta, esquenta, está sempre esquentando. Tem uma potência média ao longo do tempo, tem uma tensão eficaz que está associada com aquela potência média, que é a tensão contínua equivalente. Né? É uns volts contínuo que a gente colocando naquele resistor qualquer dá a mesma potência que isso aqui dá em cima do resistor. É a tensão eficaz. Se a gente colocar isso, em vez de colocar isso aqui, senoide, em cima do resistor, colocar isso aqui, esquenta, 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 esquenta. Esquenta, 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 esquenta. Esquenta, 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 esquenta. Se as tensões de pico forem as mesmas, isto aqui em cima de um resistor vai esquentar com a mesma potência média do que isso aqui. Se isto aqui tem a mesma potência média do que isso aqui tem a mesma tensão eficaz. Se isso aqui é X volts eficaz, isso aqui é os mesmos X volts eficaz. O que eu quero dizer com isso? A forma de onda completa tem a mesma relação entre a tensão de pico e a tensão eficaz. Qual é a relação? Raiz quadrada de 2. Aqui é raiz quadrada de 2, aqui também é raiz quadrada de 2. Então isso aqui é importante. Lá na meia onda, é dividido por 2, né? Tensão de pico divide por 2, eu tenho a tensão eficaz equivalente. Aqui na onda completa, é a raiz quadrada de 2. Pega a tensão de pico que tiver aqui, divide pela raiz de 2, aí eu tenho a tensão eficaz. É a mesma continha que a gente fazia na senoide, a gente vai fazer aqui. Então são pequenos detalhes que a gente tem que se perceber, diferença entre um tipo de retificador e outro tipo de retificador. São esses detalhes que fazem muitas vezes o aluno cometer erros. Claro que tem a curva de aprendizagem, né? Numa prova, por exemplo, né? Então depois eu fiz um formuláriozinho, né? Que eu vou colocar no Moodle como material de apoio, para lembrar, mas cada tipo de circuito tem pequenos detalhezinhos diferentes, né? Então o anterior aqui era dividido por 2 porque era meia onda, aqui no meia onda, né? Aqui com a onda completa é a raiz quadrada de 2 a relação. Vamos fazer um exercício para ficar mais claro aqui. Vamos tentar calcular então a potência em cima de um resistor. Isso aqui é um transformador de 9 mais 9. Uma resistência de carga de... Vou botar 100 ohms aqui, vai ficar redondinho. Vamos calcular a potência no resistor. Então, para a gente calcular a potência, a gente tem que saber que tensão eficaz vai ter sobre ele. A gente, devido a uma análise prévia que nós fizemos, a gente sabe que aqui a gente vai ter uma forma de onda retificada, a onda completa, que vai ter uma tensão de pico na saída, que é a relação entre a tensão eficaz, a tensão na carga RMS, vai ser essa tensão de pico que aparecer na onda completa, dividido pela raiz quadrada de 2. Não mais por 2, agora é raiz quadrada de 2 porque é onda completa. Mudou a forma da onda, mudou a relação entre um valor de tensão máximo, o Vp, daquela forma de onda, e a sua correspondente tensão eficaz. 9 mais 9, então vamos calcular. Então a gente vai seguir as mesmas regrinhas. Primeiro calcula a tensão aqui. Aqui nós temos senoide, né? Aqui é transformador, é corrente alternada. Do outro lado nós temos uma onda retificada, mas aqui nós temos senoide. Então a gente vai calcular a tensão de pico na entrada. Isso aqui, né?
senoide. Então, qual a sua tensão de pico na entrada? VPE. Tensão de pico na entrada, então, 9 ou 18. Né? Vou usar 9 ou usar 18 aqui, porque daqui para cá tem 18. Mas daqui tem 9. Desculpa. Aqui tem 9, aqui tem 9. Daqui para cá tem 18. Usa apenas o 9. Por quê? Porque quando esse diodo conduz, esses 9 vão para lá, para a saída. Essa tensão daqui, só isso aqui vai para a saída. Quando esse bloqueia, esse conduz, esse daqui vai para lá. Mas nunca os dois diodos conduzem ao mesmo tempo. Então nunca vai 18 para a saída. Então é sempre 9. Então a gente vai usar 9 volts aqui, isso é um erro bem comum, vezes raiz quadrada de 2. Então 9 vezes raiz quadrada de 2, vezes 2 raiz quadrada, 12,73. E aí nós vamos calcular, né, temos a tensão de pico na entrada, vamos calcular a tensão de pico aqui, ó, na forma de onda retificada, tensão de pico na saída. Vai ser a tensão de pico na entrada menos a queda do diodo. Ah, mas professor, tem 2 diodos. Não, é um diodo. Por quê? Porque quando um está conduzindo, está com 0,7. O outro está bloqueado. Bloqueado é como se não tivesse nem ligado no circuito. Então esse aqui está conduzindo e 0,7 vai para cá. Desconta aqui. A tensão aqui menos o 0,7. Quando esse está conduzindo outro bloqueado, a tensão aqui é a tensão aqui menos o 0,7. Então é isso que vai acontecer. Então aqui nós vamos descontar 0,7. Ainda descontamos 0,7. O mesmo desconto que a gente faz, vamos dizer assim, do meia onda. Meia onda descontava 0,7 aqui. Aqui a gente continua descontando 0,7. Então 12,73 menos 0,7, 12,03 volts. E agora a gente pode calcular a tensão RL, RMS. Então aqui nós vamos ter 12 volts dividido pela raiz de 2. Por que raiz de 2? Porque onda completa, a relação é raiz de 2. Que nem a senoide. É onda completa. Então são detalhezinhos, né? A gente vai pegando. Então, 12,03 menos 0,7 dividido pela raiz de 2, 8 volts e meio. Então, 8 volts e meio é que nós temos ali. E aí a gente pode calcular a potência no resistor. Então, 8 volts e meio é eficaz. Então, esta onda completa, ela tem uma tensão contínua equivalente a uma tensão eficaz, né? A tensão contínua equivalente que eu falo é um do professor Moisés, tá? É para a gente entender o que representa a tensão eficaz, né? Não é a definição da tensão eficaz, exatamente, né? Mas é por aí. É aquele raciocínio que a gente fez, né? Desde o início das aulas anteriores. Todo aquele raciocínio que a gente fez. Então, a gente vai usar essa tensão eficaz como se fosse uma tensão contínua aplicada em cima desse resistor. Então, a potência PRL vai ser os 8 volts e meio. Vamos usar a forma do V ao quadrado dividido por R, dividido por 100 ohms. Então, 8 ao quadrado dividido por 100. 8,5 quadrado dividido por 100, 720 miliwatts. 0,72 watts ou 722 miliwatts. Querem usar assim ou querem usar assim, não tem problema. Perguntas, dúvidas?
Então calcule a potência aqui, então, sobre o resistor. RL. Fazer esse exercíciozinho. É a mesma aplicação, mesmo raciocínio, mesmas fórmulas, né? Só muda os valores para a gente treinar um pouquinho aí, até o uso da calculadora também, que nunca é bom, sempre é bom a gente não lembrar do uso da calculadora também. Então calcule aí uns 3 minutos aí para vocês calcularem e a gente já corrige. Desenhe a forma de onda também, por favor, né? Posso colocar aqui. Então isto que aparece em cima da tensão da carga. Em cima da carga. Uma tensão de pico, então eu calculo a potência. Tensão de pico na entrada, a tensão do transformador, do secundário, vezes raiz quadrada de 2. Porque é uma senoide que tem aqui, raiz quadrada de 2 é a relação. Só que não é 24, é 12. Né? Então a gente vai usar 12 volts, vezes raiz quadrada de 2, dá 16,97 volts. Tensão de pico na saída, é a tensão de pico na entrada, descontando 0,7. Né? Então, 16,27 volts menos VD, que dá, aliás, 16,97 volts menos VD, dá 16,27 volts. E a tensão eficaz, tensão na carga BRL, é RMS. Então aqui a relação é isso aqui, está aqui em cima da minha carga. A relação entre os 16,27 de pico, a carga, e a sua tensão eficaz correspondente é a raiz de 2, porque é onda completa. Por que é onda completa? Porque a forma de onda é onda completa, raiz quadrada de 2. Porque a forma de onda é senoide, raiz quadrada de 2. Porque a forma de onda é meia onda, 2. E assim vai. Se fosse uma triangular é outra coisa. Se fosse uma onda quadrada, se fosse isso aqui, é outra coisa. Né? Tensão máxima, chamar de pico máximo. Então todas essas tensões
cíclicas repetitivas, elas têm uma correspondente de um valor máximo, normalmente, né? E eu tenho uma forma de a gente calcular isso aí, né? Então, vamos lá, 16,27 vezes por raiz quadrada de 2 aqui, porque é a onda completa, então... Dois vezes quadrado, 11 volts e meio. Então, é o que nós temos aqui. Então, 11 volts e meio em cima do resistor de carga. E aí a gente pode calcular a potência. PRL. Então, usa a fórmula V ao quadrado, G por R. Se quiser, mas professor, não dá para usar P vezes I. Tá? Quer usar P vezes I. Tensão, 8 volts e meio, 11 volts e meio. E a corrente? Não sei. Não, mas daí tem uma corrente eficaz correspondente. Qual é a corrente eficaz? É a tensão, pela lei de Ohm, é os 11 volts e meio dividido por 47, pela resistência. Isso dá uma corrente. Né? Então, é a tensão vezes I. A corrente I é a tensão dividido pela resistência, RL. Ou P é V vezes V ao quadrado dividido por RL. Então, PRL, 11 volts e meio dividido por 47. Cinco ao quadrado dividido por 47, 2,81 watts. Perguntas, dúvidas, pessoal? Desculpa. Vamos dar uma olhada então no terceiro e último retificador, também um retificador de onda completa, que nem este, mas a ideia é a gente tentar fugir desse tipo de transformador, né? Eu quero retificar a onda completa a tomada da rede elétrica. Quem é que faz isso? Quem é que ia querer fazer isso? O carregador celular, o carregador de notebook, a fonte que tem dentro da televisão, todos os circuitos de fontes, de carregadores, eles têm a gente pode olhar, se a gente olhar uma fonte, são conhecidos também como fontes chaveadas, né? Quem é mais da área técnica ali, fontes chaveadas, né? Esses circuitos, o primeiro estágio normalmente é uma retificação. A primeira coisa que ele faz com a tensão alternada é retificar ela, para tentar depois converter aquilo numa tensão contínua, nos 5 volts do carregador celular, nos 19 volts e pouco do carregador de notebook, por exemplo. Então, esses circuitos têm aplicação direta, né, em outros dispositivos. Então, a gente vai ver, a gente pode querer retificar a rede elétrica para ser um primeiro estágio de um circuito de uma fonte de alimentação. E aí, com isso aqui não dá, né, porque a gente não tem isso aqui na tomada. Então, mas eu quero fazer uma onda completa para aproveitar toda a tensão da rede elétrica. Então, vamos ver uma maneira de fazer isso, que é o outro retificador de onda completa, chamado retificador em ponte. Vou ver isso mais para cá. Bom, a gente olhando os gráficos, né? Isso aqui é a tensão do secundário, observe o transformador. Agora o transformador só tem 2 fios no secundário. É os 2 fios do primário, que ligam na tomada ali, vamos dizer assim, e os 2 fios do secundário. Então não precisa mais da derivação central. Então se a gente quiser retificar 12 volts, a gente usa um transformador de 12 volts. Não precisa usar um de 12 mais 12, que de fato é um de 24 volts. A gente usa de 12. Quer retificar 9, usa um de 9. Né? Então a gente quer retificar 12 volts, 1 ampere, a gente usa um transformador de 12 watts de potência, que é 12 volts a 1 ampere dá 12 watts. É um transformador com uma potência de 12 watts. Eu não vou precisar 12 mais 12 e 1 ampere, que na prática é um transformador de 24 watts. Né? Como é o que iria acontecer se a gente quisesse onda completa com o transformador de derivação central do transformador.
né? Então, interessante, esse circuito vai fazer isso, né? A gente olhando aqui, a gente já vê que ele está fazendo, mas a gente vai fazer uma análise, né? É importante essa análise. Eu poderia simplesmente passar para vocês, a fórmula é tanto, né? É tanto, isso aqui, o cálculo é tanto, assim, papapá, e fazer um exercício e está feito. Não, daí não, aprendizado é muito pouco, né? A ideia é que a gente também exercita a análise de circuitos. Isso pode parecer um pouquinho maçante, mas a gente pega um circuito aqui, né? O que está acontecendo com esse circuito? O que os diodos vão fazer, né? A gente vai perder uns minutos aqui, né? A gente está perdendo ao longo dessa aula, mas são minutos importantes, né? Para a gente trabalhar a análise de circuitos, né? Isso que eu gosto de mastigar, gosto de trabalhar isso aí também. Porque depois a gente vai para um laboratório e começa, né? Pô, que legal que está acontecendo isso, né? De fato está acontecendo isso aí. Eu não simplesmente receber as coisas prontas, né? O LED está acendendo. Por que está acendendo? Porque não tinha que acender. Então, e assim vai, por aí vai. Bom, a gente olhando o gráfico, então, a tensão do secundário é a nossa conhecida senoide, né? Dentro de um valor de tensão eficaz qualquer. E aqui a tensão retificada, gente. Já sabe, olhando aqui, já sabemos que está retificando, mas vamos ver se realmente isso vai acontecer. Então, como é que a gente vai fazer a análise? Vamos considerar primeiro o semiciclo positivo. Positivo aqui, está em azul, né? Então a gente vai ter um positivo em cima, negativo embaixo, pela convenção. Positivo em cima, negativo embaixo. O que acontece nesse circuito? Olha só, ele tem 4 diodos. Ligados, parece uma rodinha, né? Os diodos assim, ó, formando uma configuração chamada de ponte. Inventaram esse nome, ponte, ou bridge. Ponte de diodos. São 4 diodos. Então o custo a se pagar para se usar um transformador simples de 2 fios no secundário em vez de usar 2 diodos para a onda completa, usar 4. Então é o custo a se pagar, ou o preço a se pagar. Aqui é a minha resistência de carga, RL. Então, surgindo a corrente vai sair sempre do potencial mais alto do transformador em direção ao mais baixo, então ela vai sair daqui. Vai chegar nesse nó, para cá, olha o sentido do diodo. O diodo vai bloquear, ele não vai permitir a corrente para cá. Para cá ele vai bloquear, então esse diodo está bloqueado. Mas ele aqui permite a corrente. Então esse diodo conduz e vai ter uma queda de 0,7 volts. Chegou nesse nó, para cá não permite conduzir corrente. A corrente para cá não vai. Ela vai chegar nesse nó e vai descer pelo resistor de carga. Porque para cá não dá para esse diodo, não permite corrente. Esse diodo também está bloqueado. Vai passar pelo resistor, e isso aqui está ligado aqui, ó. Está ligado aqui. Então, isso aqui vem para cá. A corrente vem para cá. Chegou nesse nó. Professor, mas agora dá para ir para os dois lados. Dá para ir para cá ou dá para ir para cá? Será que dá para ir para cá? Mas a gente tinha feito análise que o diodo estava bloqueado. Então ele vai conduzir ou vai bloquear? Ou ele está bloqueado ou ele está conduzindo. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Está errado. São duas coisas, não é um circuito quântico que acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Os estados quânticos superpostos aí, não. Então, ou esse diodo está conduzindo ou está bloqueado. Ele está bloqueado, de fato. Como é que a gente vai reforçar a conclusão de que ele continua bloqueado? Esse aqui é o potencial mais alto do circuito. O catodo desse diodo, o catodo aqui está com o potencial mais alto. Não sei quantos volts, mas é o potencial mais alto. O anodo desse diodo está com um potencial certamente menor. Se aqui está no potencial mais alto, que potencial está aqui? É esse potencial menos 0,7, pensando num caminho de Kirchhoff. É esse potencial menos 0,7, menos a queda do resistência, que não sei quanto é que é, mas tem uma queda. É a tensão que tem aqui. Então, certamente, esse potencial no anodo aqui é mais baixo que aqui. Então, esse diodo não conduz, não está conduzindo e continua não conduzindo. Mas esse diodo, sim, esse diodo permite condução. Porque aqui o potencial no catodo dele é o mais baixo do transformador. Aqui ainda o potencial, embora o potencial aqui nesse nó seja menor do que aqui, ele ainda é um potencial mais alto do que aqui, porque aqui é o potencial mais baixo do circuito. Então, esse diodo conduz, uma queda de 0,7 volts. Chegou nesse nó.
Poderia vir para cá? Não. Ah, porque está bloqueado. Tá, tudo bem, está bloqueado. Mas, da mesma forma, aqui é o potencial mais baixo está no anodo. Aqui tem um potencial mais alto do que aqui. Que potencial é este? É o potencial mais alto do circuito menos 0,7 volts. É o potencial que tem aqui. Então, esse aqui é o potencial mais baixo que aqui. Esse diodo estava bloqueado e continua bloqueado. Então, a corrente ela vem para cá e vai para o transformador. Então, ele vai fazer esse caminho. Passa pelo primeiro diodo, 0,7 de queda, desce pela carga, passa pelo segundo diodo, 0,7 de queda, volta aqui para o transformador. Vai fazer esse caminho aqui, ó. Os dois diodos em vermelho estão bloqueados, é como se não tivessem ligados. Está bloqueado é como se não tivesse nem ligado no circuito. Isto durante o primeiro semiciclo positivo. O diodo está ali, não está ali para nada, né? Ele está ali para alguma coisa, os diodos em vermelho. Nos próximos semiciclos eles vão atuar. Então, se a gente for fazer uma pequena análise aqui, então no semiciclo positivo, vamos dar uma simplificada, dar uma limpada nesse circuito, só para fins de análise. A gente vai, como esses dois diodos não estão bloqueados no semiciclo positivo, nós vamos remover o desenho, vamos redesenhar o circuito. Então aqui eu tenho um transformador, deixa eu desenhar o primário ali, mas enfim. O positivo aqui, ó, tem esse diodo aqui, uma queda de 0,7 volts, que está conduzindo. Aí eu tenho a resistência de carga que está bloqueado num desenho aqui. Tem resistência de carga, desce pela resistência de carga, RL. Liga aqui no anodo desse outro diodo, anodo. E o cátodo desse diodo azul, do segundo azul, está ligado no outro fio do transformador. Então, durante o semiciclo positivo, os dois diodos estão bloqueados, como não está ligado, dois conduzem, 0,7 aqui e 0,7 volts de queda aqui. Então, o circuito se resume isso aqui. O que vai aparecer de tensão sobre a carga? Vai ser a tensão do secundário transformador, a tensão positiva, né, positivo e negativo, do semiciclo positivo, do secundário transformador, vai para a carga, descontando 0,7 mais 0,7. 0,7 desse, 0,7 desse, descontando 1,4 volts. Porque aqui nós temos, dos 4 diodos, 2 estão conduzindo. Então, se eu tenho uma tensão de pico aqui, um VP, aqui eu tenho um VP menos 1,4 volts na saída, em cima da carga. O VPE, né? Aqui é o VPS, que é o VP, chamado genericamente de VP, menos 1,4 volts. Então, isso é no semiciclo positivo. Perguntas, dúvidas, se quiser escrever no chat ali, não tem problema. Vamos ver o que acontece no semiciclo negativo. O que acontece no semiciclo negativo? Então, eu vou dar uma limpada aqui na tela, né, no desenho. Eu só vou manter o sentido da corrente original no semiciclo, que agora vai mudar tudo mesmo. Então, só para lembrar que a corrente aqui, ó, desce pela resistência de carga no semiciclo positivo. Só que agora a gente tem um semiciclo negativo, até vou desenhar em vermelho aqui. Então agora nós estamos no semiciclo negativo. Então agora eu tenho negativo em cima e positivo embaixo. Inverteu a polaridade do transformador, do secundário, durante metade do ciclo. Então o potencial mais alto agora está embaixo, aqui no fio de baixo do transformador. E o potencial mais baixo está em cima. Então o que vai acontecer? A corrente, ao se formar, ela vai sair daqui de baixo agora. Transformador vai chegar nesse nó, para cá não consegue ir, porque o diodo não vai permitir, né, corrente ir para lá, vai passar por este.
0,7 volts de queda. Chegou nesse nó, para lá não consegue ir, o diodo não permite, bloqueado, a corrente desce pelo resistor. Antes ela estava descendo pelo resistor, agora ela continua descendo pelo resistor. Não inverte mais sentido, vai sempre no sentido de cima para baixo aqui no desenho. Tem que ser assim, porque se estivesse invertendo sentido na corrente não estava retificando. Né? Não era mais um retificador. Chegou aqui, isso aqui está ligado aqui eletricamente, a corrente vem para cá. Chegou aqui nesse nó, agora poderia ir para cá, poderia ir para cá. Será que vem para cá? Esse diodo não estava conduzindo. Não tem como vir para cá, porque este potencial no catodo desse diodo é o potencial mais alto do circuito. Aqui tem mais volts do que aqui. Não tem como uma corrente ir de um potencial mais baixo para o mais alto. Seria que nem a bolinha sair do chão e ir para cima da mesa. Não tem como. Então, esse diodo estava bloqueado e continua bloqueado. Mas esse não, esse permite conduzir. Porque aqui eu tenho um potencial mais baixo ainda. Olha que interessante, onde é que está o 0 volts do circuito? Quando a gente está falando em tensão alternada, tensão ali da tomada, não tem assim mais e menos. O que eu tenho? No máximo tem aquela nomenclatura fase neutro, né? E o fio de terra. Fase neutro, mas ser fase ou ser neutro não tem nada a ver com ser positivo ou negativo. Porque no neutro também tem tensão, da mesma forma que tem no fase. Só que a tensão do neutro não dá choque. Bom, isso já é outra história, né? Não vamos mudar de assunto aqui. A do neutro não vai provocar choque se eu encostar no fio do neutro. Normalmente. A não ser que eu segure um fio, uma mão no neutro e outra mão no fase. Eu vou levar choque, mas é outra questão. Ali eu tenho uma tensão alternada. Ali não faz sentido dizer qual é o fio positivo e qual é o fio negativo. Diferente de uma tensão de bateria de automóvel, onde eu tenho o fio vermelho e preto, né? Tenho o positivo e tenho o negativo, que é o potencial mais positivo da bateria e o potencial mais negativo. Aqui está mudando 60 vezes por segundo, ou no caso 620 vezes por segundo. Aqui mudou aqui. O potencial está mudando várias vezes por segundo. Então, não faz sentido chamar o potencial. A gente está fazendo uma análise temporal aqui. O que acontece nesse semiciclo positivo com o circuito? O que acontece nesse semiciclo negativo? E aqui começa a repetir o que aconteceu antes. Então a gente ficar analisando para sempre isso aqui, porque aqui começa a repetir o que aconteceu antes. Então a gente já fez a metade da análise no semiciclo positivo e vai fazer a metade da análise agora, a segunda metade da análise no semiciclo negativo. Mas o conceito de mais ou de menos, ele é relativo aqui, né? Ele está mudando, porque está mudando mais ou menos, está mudando várias vezes por segundo. Então a gente está trabalhando com tensão alternada, a gente não pode esquecer disso. Então a corrente sobe, né? Nesse semiciclo negativo, o zero, a gente considerou o zero aqui, ó. O 0 de volts do ponto de vista da carga. Uma perna do resistor, eu vou dizer, ali é 0 volts. Mas se a gente for pensar daqui, ó, no semiciclo negativo, do menos do fio do transformador, isso aqui não é zero. O zero está aqui, ó. O zero não está aqui. Isso aqui é uma tensão variável em relação ao zero. Olha que interessante. São coisas que a gente tem que ir observando. Então, a corrente vem para cá. Esse potencial, certamente, ele é mais baixo do que este aqui. Esse potencial é negativo, porque aqui eu digo que é zero. Então aqui o zero é mais positivo do que um potencial negativo. Então esse diodo que estava conduzindo continua conduzindo. É aqui que eu queria chegar. E aí para cá ele não vai, porque aqui ir para cá quando chegar nesse nó, ir para cá significaria subir pelo potencial, né? Não, então ele tem que ir para cá para o potencial mais baixo. Então a corrente vai fazer esse caminho, sai daqui, passa por esse diodo, 0,7 de queda, desce pelo resistor, passa por esse outro diodo, 0,7 de queda, e volta pelo outro fio transformador. Então vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Que a gente vai fazer, vamos redesenhar, né? Aqui a gente tem 2 diodos bloqueados,
e 2 diodos conduzindo. Os diodos que estavam bloqueados no semiciclo positivo começaram a conduzir, que são os vermelhos. Os diodos que estavam conduzindo antes, no semiciclo anterior, que eram os azuis, passaram a ficar bloqueados neste semiciclo negativo. Então a gente vai redesenhar aqui. Então a gente vai ter... Agora a gente tem um menos em cima e mais embaixo, mas não tem problema. O que a gente vai ter aqui? Ó? Esse diodo assim. Minha resistência de carga. Agora quando a gente circula assim, isso aqui é só uma representação de qualquer forma, né? Então o que a gente tem aqui? 2 diodos, 0,7 volts de queda, 0,7 volts de queda. E a tensão aqui. Então a tensão do secundário transformador vai para a carga, descontando 1,4 volts. Mas a gente tem que lembrar aqui, a corrente estava descendo para o resistor, ela continua descendo pelo resistor. Não há inversão de sentido de corrente. Não há inversão de sentido de corrente. Então aqui a gente tem uma retificação de onda completa. Tensão positiva, corrente positiva. Tensão positiva, corrente positiva. E esta é a análise do nosso circuito retificador de onda completa, com diodos em ponte. No mais, o que interessa no final é o que a carga vai receber. A carga vai receber essa onda completa. É onda completa. A relação entre tensão de pico e tensão eficaz é 0,7 raiz quadrada de 2, desculpa. Raiz quadrada de 2. E aí a gente pode fazer as continhas, vamos dizer assim, né, para fazer um exemplo que nós vamos fazer agora. Vamos fazer. Eu sempre gosto de desenhar o circuito em ponte da seguinte forma, é um gosto pessoal, vocês podem desenhar do jeito que vocês acharem melhor. Mnemonicamente é mais fácil de decorar. Bota os 4 diodos para cima, liga aqui, mas é um gosto pessoal, vocês podem desenhar como quiserem. Bota os 4 diodos para cima, liga a carga nos extremos. E a fonte de tensão alternada, pode ser ali o transformador. Liga no meio, liga aqui. Passa por cima aqui para dizer que não está ligado, né? Liga no outro. Então o transformador liga no meio aqui. Bota os 4 diodos para cima, o 0 volts está aqui, ó. Está embaixo. Resistor de carga. Se vocês olharem isso aqui, vamos copiar e colar aqui rapidinho. Olhem para isso aqui e olhem para isso aqui. É o mesmo circuito. É a mesma ligação. Esses circuitos são exatamente os mesmos, só estão desenhados de uma forma diferente. Se a gente for pensar aqui, ó, vamos dar um nome para esses componentes aqui. Então, D1, D2, como meus bois, como se diz, né? D3, D4. Onde é que está o D1? Esse aqui é o terminal 1, sei lá, 1, 2. Onde é que está o D1? Esse aqui é o D1. Aqui está o D1. Aí o D1 está ligado, o cátodo está ligado no resistor. O cátodo aqui do D1 está ligado no resistor. O outro diodo que está aqui é o D2. Esse aqui é o D2. Do outro lado do D2, eu estou ligado no outro fio transformador. Do outro lado do D2, estou ligado no outro fio transformador. E estou ligado no cátodo do D3. Cátodo D3. O outro lado do D3, o seu anodo, está ligado no zero de circuito. E também está ligado no anodo do D4. Anodo do D4, que é esse aqui.
No outro lado D4, eu estou ligado no anodo, catodo D4, anodo do D1. Catodo D4, anodo do D1 e é o fio do transformador de cima. E é o fio de cima. Né? Esse circuito é exatamente esse circuito. Então, se quiser desenhar assim, tem gente que acha mais bonitinho, né? Mas não se esqueça que não dá para inverter um sentido aqui, né? Esse jogo está para cá, esse para lá. Esse aqui está indo para cá, o outro converge aqui, os catodos. Aqui os anodos, os catodos divergem. Enfim, né? Aqui, bota os 4 para cima, liga o resistor de carga nos extremos, liga o fio transformador no meio. Pronto. Né? Ligação, mesma coisa, mesmo circuito. Então, eu quero desenhar assim, pode desenhar, fiquei meio à vontade. Eu, gosto pessoal, né? Professor Moisés, eu gosto de desenhar desta forma aqui. Então, vamos fazer a continha. Um transformador aí de 15 volts para mudar um pouco. 15 volts eficaz, secundário. Resistor de carga de 150 ohms. Então calcule a potência em cima do resistor de carga. Como é que a gente vai fazer? Então, aquele passo a passo, calcula a tensão de pico na entrada. Tensão de pico na entrada é a tensão do secundário vezes a raiz de 2, porque aqui é senoide, em relação a raiz de 2, 15 volts vezes a raiz de 2. Vezes a raiz de 2, 21,21 volts de pico. Então, é isso que nós temos de tensão de pico na senoide do secundário transformador. O que nós temos lá na carga? Na onda completa da carga, em cima da carga. Que tensão de pico nós temos aqui, que a gente convencionou chamar de VPS, é a tensão de pico na entrada, menos quanto? Menos 2 quedas de diodos. Porque dos 4 diodos, 2 estão conduzindo em cada momento. Então é 0,7 de um e 0,7 do outro. Então tem que descontar 1,4. Esse é um detalhe importante. E esta é uma das desvantagens desse circuito. Né? Porque 0,7 volts pode não parecer muito, mas cada ampere em cima de 0,7 volts dá 0,7 watts. 0,7 watts se esquenta. Não é pouca coisa. Então, os diodos acabam esquentando, né, o dobro, vamos pensar assim, do que esquentaria a perda de potência nos diodos na retificação, era o dobro do que aconteceria num retificador de onda completa com derivação central, que é aquele anterior, a perda nos diodos. Mas dependendo, né, da corrente, das potências envolvidas, ainda vale a pena. A grande vantagem é poder estar usando um transformador com a metade da potência. O transformador que no final das contas ele é menor. Então no final vale a pena. Então acaba esse circuito em ponte, ele acaba sendo bastante utilizado. O que eu tenho visto muito assim, em circuitos claro, hoje em dia é tudo muito fonte chaveada, né? Mas a retificação acontecer com um simples diodo, uma meia onda, muitas vezes já basta, já serve, um simples diodo, ou uma onda completa com 4 diodos. Aquele com 2 diodos, onda completa com um transformador com 3 fios secundários, derivação central, ele não é tão utilizado, mas se vê também por aí. Se vê por aí ainda. Então, VP é menos 1,4, 21,21 menos 1,4 volts, 19,81 volts. E agora a gente pode calcular a tensão eficaz. VRL, RMS. Relação, então aqui nós temos um pico de onda completa de 19,81 volts. E a relação entre esta forma de onda, seu valor de pico máximo, e a sua tensão equivalente é a raiz de 2, que nem na senoide. Então, a tensão eficaz sobre a resistência de carga é os 19,81 volts dividido por raiz de 2. Dividido por
2 raiz 14 volts, né? 14,01. volts. E agora a gente pode calcular a potência. Então, PRL, tendo a tensão eficaz, usa a tensão como se fosse uma tensão contínua, como se o circuito tivesse 14 volts contínuo em cima do resistor, como se esses 14 volts, entre aspas, contínuo, ou na realidade, não é contínuo, isso aqui tem isto em cima do resistor, né? Mas este valor equivalente contínuo, esses 14 eficazes, RMS, vão produzir uma potência equivalente a 14 volts contínuo, em cima desse resistor de 150 ohms. Então a gente pode calcular 14 volts ao quadrado, V ao quadrado por R, 150. Isso aqui é ao quadrado, dividido por 150. 1,30 ou 1,31 watts. Perguntas? Tranquilo, pessoal? Vamos ver. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. A aula não terminou ainda, tá? Nós temos uns minutos. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem aqui, para ir se acostumando, né, para a próxima aula desse de onda completa. Na verdade, a gente vai tentar fazer em aula, tá? E corrigir, mas tem tempo ainda, tem até 18 horas. Mas eu quero fazer uma análise agora. A gente viu os 3 retificadores. O que acontece com a frequência elétrica? Será que a frequência em cima desse resistor é os mesmos 60 Hz que tinha, pensando nos 60 Hz da nossa rede elétrica? Será que os mesmos 60 Hz que tinham no secundário transformador lá na rede elétrica vão aparecer aqui nesse resistor? Isso é um detalhe, uma informação importante para que a gente possa analisar na aula que vem. O que a gente vai fazer a partir da aula que vem? Nós vamos colocar um capacitor em paralelo. Isto aqui está longe de ser... Se eu ligar isso aqui num celular, vai queimar o celular, né? Não vai funcionar, não vai carregar o celular, provavelmente. Então, o que o celular quer, o que a televisão quer, o que o celular, o que o notebook quer, é o tempo passando e a tensão, né, os volts, uma tensão constante, por exemplo, 5 volts, no caso do celular. Uma linha horizontal. A tensão passa e o tempo passa e a tensão é sempre a mesma. Isso aqui está longe disso aqui. Então, o que a gente vai fazer a partir da próxima aula? Isso aqui agora já é considerado contínuo, porque não inverte mais o sentido da corrente. Mas não é constante. A gente quer contínuo e constante. A gente quer uma tensão que é contínua e que é constante, que não muda o seu valor ao longo do tempo, para alimentar os dispositivos eletrônicos. As semicondutores, a grande parte deles, funcionam com tensão contínua constante. Então, o que a gente vai fazer para tentar melhorar isso aqui? A gente vai colocar um capacitor na saída, em paralelo com essa carga, e aí vai mudar completamente o circuito. A partir da aula que vem, nós vamos ver a chamada filtragem capacitiva. Então, eu já peço para vocês... Aí teve as férias e tal, né? A gente trabalhou com capacitores ali, teve as atividades assíncronas de capacitores. Vocês estão vendo também, eventualmente, capacitores vão ver ainda, né? Se já não viram alguma coisa em eletricidade, mas dê uma lembrada, dê uma olhada novamente no material que está lá no Moodle, né, de capacitores, para a gente já estar com a memória mais refrescada de capacitores para a próxima aula. Então a gente vai continuar trabalhando com filtragem capacitiva, depois a gente vai ver a regulação de tensão, para a gente no final ter condições de projetar um circuito que gere esses 5 volts que a gente possa carregar o celular, se a gente assim queira, né? Mas o que voltando à questão da frequência, né? Então, para a gente chegar lá na tensão contínua constante, a gente precisa fazer esse passo a passo. Essa informação a gente vai precisar quando a gente entrar com capacitores ali na filtragem capacitiva a partir da próxima aula. O que acontece com a frequência, né, desta forma de onda retificada? Será que é as mesmas 60 Hz? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A senoide o tempo está passando, hora positiva, hora negativa, hora positiva,
hora negativa. Então, a rede elétrica ou na senoide. O que é um ciclo, né? Quando a gente diz 60 Hz, antigamente, eu já havia comentado, né, se chamava CPS, ciclos por segundo. Aí, em homenagem ao físico alemão, Heinrich Hertz, né, a unidade de medida passou a ser HZ, Hertz, né, com símbolo HZ da unidade de medida. Então, F, a frequência, e o símbolo HZ, né, a abreviação lá. Então, 60 Hz significa que são 60 ciclos por segundo. O que é um ciclo? Né? Só lembrando, a gente já trabalhou, a gente já viu isso aqui em aula, né? O ciclo ele é todos os eventos que acontecem até começar a se repetir. Então a tensão sai do zero, fica positiva até um valor de pico máximo positivo, aí começa a cair até zero, inverte a polaridade, fica negativo, até um valor máximo negativo, pico negativo, volta para zero. Chegou aqui, completou um ciclo. Então isso aqui é um ciclo. Daqui até aqui, dessa minha senoide. Tipo rede elétrica. Então, quanto tempo dura para fazer todo esse ciclo? Aqui, ó, aqui é um novo ciclo. Aqui eu tenho mais um outro ciclo, um segundo. Aí começa a repetir. Então aqui, isso daqui, está repetindo o início aqui, ó. Começa a repetir. Então o ciclo vai daqui até aqui. Quanto tempo leva para esse ciclo acontecer? T. T segundos ou milissegundos. Quantas vezes, quantos ciclos são por segundo, quantos hertz? Quantos T cabem em um segundo. Né? Então a frequência é o inverso do período. O período, só estou lembrando isso para a gente, já trabalhou isso aí, né? É o inverso da frequência. Então, para 60 Hz, o período é 1 dividido por 60, que é 16,6666 é periódica, milissegundos. 16 milésimos de segundo. Um piscar de olhos, pensa assim. Então, num piscar de olhos, completa todo o ciclo da rede elétrica na tomada e volta a repetir. Então, por isso que não faz sentido dizer qual é a polaridade positiva ou negativa da tomada. 60 vezes por segundo faz todo o ciclo. E fica invertendo várias vezes por segundo. Então, esta aqui seria, então, vamos dizer assim, nossa rede elétrica de 60 Hz. Quando eu tenho um retificador de meia onda, aquele primeiro com diodo, isso aqui pode vir, então, direto da tomada. Isso aqui pode vir do secundário transformador. Então, daqui a pouco não tem 220, daqui a pouco posso ter 12, 9, né? Que nem a gente trabalhou em aula hoje. Então, mas eu continuo tendo a mesma forma de onda. O transformador não altera a frequência, não altera a forma de onda. Ele altera a tensão. Pode levar a rebaixar a tensão, mas não vai alterar essas características elétricas. Não vai alterar a forma ou formato, nem a frequência, muito menos a frequência. Então, o secundário transformador tem 60 Hz porque no primário está ligado em 60 Hz. Agora, será que a saída do retificador vai ter 60 Hz? No meia onda, eu vou ter um semiciclo positivo, eu vou ter zero. Porque o diodo não conduz aqui, então não tem nada na carga, tem corrente. Semiciclo positivo, eu vou ter zero. Então a gente tem que olhar, né, esquecer que tem essa senoide agora e tem isto aqui em cima do meu resistor de carga no retificador de meia onda. Que frequência eu tenho aqui? Será que é o mesmo 60 Hz? A gente tem que pensar pelo período, tem que olhar qual é o ciclo, onde está o ciclo aqui. Né? Sai do zero, fica positivo até um pico máximo, volta, começa a cair até zero, fica em zero bastante tempo, né? Tipo metade do tempo, fica em zero. Aqui começa a repetir o que tinha antes. Começa a repetir aqui, ó. O ciclo continua sendo tudo isso aqui. Então eu tenho um período T aqui. Então isso aqui é o período, é o tempo que leva para completar todo o ciclo. O ciclo é o semiciclo positivo e mais zero. Aqui já tem um novo ciclo. Então, se o período T aqui era 16 milissegundos, aqui continua 16,6 milissegundos. Então a frequência com o inverso do período vai ser o inverso de 16,6 milissegundos, que vai ser 60 Hz. Então, se aqui tem 60 Hz, aqui também tem 60 Hz.
ou retificador de meia onda, desculpa, não altera a frequência. Então a frequência que vai aparecer, esse equipamento de medida chamado frequencímetro, alguns multímetros mais sofisticados também conseguem medir frequência, ou osciloscópio, um equipamento que nós vamos utilizar em aula prática ainda, consegue medir frequência também. Então o frequencímetro, ou seja, o osciloscópio, enfim, ele vai medir 60 Hz se a gente botar em cima do resistor de carga no meia onda. Vamos ver o que acontece no onda completa. Na onda completa eu tenho semiciclo positivo na entrada, positivo no resistor. Semiciclo negativo na entrada, positivo no resistor. Positivo no resistor. Quando esse circuito que a gente está falando, são os dois onda completa que a gente viu, os dois últimos, o que usa a derivação central no transformador e o que usa os 4 diodos em ponte. Então, será que essa frequência vai ser a mesma, 60 Hz? Então a gente tem que esquecer o que tinha antes e olhar para isso aqui, e tentar identificar o ciclo, onde está o ciclo aqui. A gente pensa assim, sai do zero, fica positivo em direção a um valor máximo positivo, o VP. Depois começa a cair até zero. E aí depois começa a acontecer o quê? Acontecer tudo de novo. Aqui, já está repetindo isso aqui. Então o ciclo no onda completa é só isso aqui, Então o ciclo é apenas isso aqui. Opa. O que está acontecendo? Só um segundo aqui. Não consigo ativar a caneta. Não sei o que aconteceu. Ciclo é só isso aqui. Então, sai do zero até um pico positivo, volta para o zero. Acabou o ciclo. Aqui está repetindo o que aconteceu antes. Sai do zero em direção ao pico positivo, volta para o zero. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo. Então o ciclo está aqui, da onda completa. E quantos hertz representa? Vamos primeiro ver quanto é o período desse ciclo. Se aqui eu tenho T, isso aqui é T sobre 2, metade do T. Isso aqui é metade do T. Se aqui eu tenho T, isso aqui é o semiciclo positivo, T sobre 2. Esse aqui é o T sobre 2, semiciclo negativo da senoide. Se aqui eu tenho T, se aqui eu tenho T, aqui eu tenho T sobre 2, eu tenho metade do tempo. Então, o período da forma de onda completa, retificação em onda completa, é a metade do período da forma de onda meia onda correspondente ou da senoide correspondente, da entrada. Então, na onda completa, na retificação, de onda completa, o período é T sobre 2. E qual é a frequência? A frequência é o inverso do período. Então, é 1 sobre T sobre 2. É 2 sobre T. E aí a gente faz a conta. Então, para não ficar aqui considerando T como o período original de 16 milissegundos. Então, se aqui eu tenho 16,6 milissegundos, no T completo, no meio período eu tenho 16, isso aqui por 2, dividido por 2, eu tenho 8,33 periódica milissegundos, considerando uma rede elétrica de 60 Hz. Então a frequência vai ser 1 dividido por 8,33, a frequência inversa do período, milissegundos. Dividido por 0,00083. Como é que a gente coloca mili na calculadora científica? Digita o valor, EXP menos 3.
em milis. Miliampere, milivolt, milímetro. Né? Como é que ele põe em microvolt, microohm, microampere, EXP menos 6. Então, 1, aqui pode usar a tecla de inverso também, não tem problema, o inverso aqui, mais 1 dividido por 8,33, ou 333, né? EXP menos 3. Isso que dá 120 Hz. Então, a frequência aqui é 120 Hz, quando a frequência na entrada é 60. O que está acontecendo? Os retificadores de onda completa duplicam a frequência na saída. Se tem 60 Hz na entrada, vai ter 120 Hz na saída. Informação de utilidade pública, né, que a gente vai utilizar, conhecimento geral, que a gente vai utilizar na aula que vem com a filtragem capacitiva. A gente vai precisar saber essa frequência, porque isso vai afetar o funcionamento do circuito retificador com o capacitor incluído. Perguntas, dúvidas aqui, pessoal? Deixa eu só localizar aqui. Meu Deus, não. Não tem problema. Deixar aquele exercício, então, para a gente fazer em casa. Né? Então, calcule a potência em cima do resistor. Retificador de onda completa. Bota os 4 diodos para cima, liga junto. Resistor de carga. Aqui é o 0 volts. Resistor de 33 ohms. Transformador com secundária. Seis volts. Melhor, de 9 volts. 9 volts. Os 4 diodos da retificação em ponte, onda completa, resistência de carga de 33 ohms. Então calcule a potência no circuito em cima do resistor de carga. Né? Então vamos tentar fazer, daí a gente corrige, vamos fazer em casa, né? Lembrem, não se esqueçam de dar mais uma olhadinha, uma relembrada ali da parte de capacitores usada eletrônica, atividade assíncrona da semana anterior ali, tá ali no Moodle, né? Procurem ali pro capacitor que vai aparecer, né? E dê mais uma revisada de capacitores, né? E aí a gente continua na próxima aula. Perguntas, dúvidas? Se vocês puderem colocar o nome ali no chat, para fazer o registro da chamada, ou de repente pegar com o professor Yuri, mas no chat ali eu consigo pegar. Então, obrigado, pessoal. Tenham uma boa semana.